pessoal, eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje vamos fazer a NCC Verão. A aula que vamos fazer não vai ser com o tema de verão, porque a criação destas peças foram todas com o tema de verão, que podem ver no nosso site em www.ninoca.pt, e agora trouxemos também outros temas para colocarmos aqui na parte da frente para o vosso gosto. E se quiserem também podem escolher o padrão que desejarem, ou com o tema que desejarem, e nós faremos o painel a combinar. Aqui a necessaire tem esta aba assim super gira, desta estrelinha, e depois ela aqui é toda ampla. Eu vou-vos ensinar a aula com ela toda fechada, como eu estou a mostrar aqui, mas este efeito vocês podem ver aqui que tem uma divisória. Em vez de fazerem no sintético, se quiserem, por exemplo, pôr no plástico cristal e ficar esta parte aqui transparente, também podem fazer. Por isso, agora vamos para os materiais. Agora vamos para os materiais. A peça exterior foi impresso no sintético em dole, está bem? Também pode ser feita em napa, que fica muito bem também, e optei por este tema de Paris. Como eu disse, esta aula ia fazer com temas diferentes, em ser especificamente de verão, para que vocês possam sempre escolher o tema que desejarem, está bem? Estes aqui estão todos no nosso site em www.ninoca.pt, ou então basta mandarem-nos mensagem para a página do Facebook ou WhatsApp para tirarem alguma dúvida, ou se querem alterar também os padrões. Então, como eu disse, o exterior eu estou a usar no dole, já no nosso painel, já recortei a toda a volta a nossa aba, retirando sempre a parte preta, porque vai ficar-se a ver o sintético, e se vocês deixarem aqui a parte preta vai ficar também visível. Uma vez o forro, neste caso vou usar a tela impermeável branca, recortei um bocadinho maior do que a minha aba. Vamos precisar das tiras que vão também no painel, no exterior, duas vezes e duas vezes já estruturado no TNT 100, e também com o forro na mesma medida, tá bem? Vamos precisar uma vez exterior neste painel que eu referi, que pode ser tanto no sintético, se vocês quiserem fazer bem no painel, ou então se quiserem fazer no cristal. Esta medida que vai no sintético é só recortarem na parte do cristal, que faz o efeito transparente, e uma vez o forro na mesma medida. Estruturei também com TNT 100. E depois o corpo do tamanho grande vamos também estruturar no TNT 100, é uma vez o corpo no dole e uma vez na mesma medida no forro, neste caso na tela impermeável branca. Vou precisar de fecho, eu estou a usar neste caso o fecho malha 5, quem quiser o fecho malha 3 também pode utilizar, e cortei um bocadinho maior do que as nossas faixas onde vamos colocar o fecho, está bem? Um cursor, nesta peça eu acho que só necessita mesmo de um cursor, também malha 5. Vamos precisar ou botão de imã com acabamento em rebite, ou um botão Ritas, como eu vou usar agora, em lilás, ou um botão de pressão, o que quiserem, só para prender depois a aba com o botão. E para finalizar vamos precisar de viés para fazer o acabamento interno. Neste caso eu estou a usar um viés gorgurão branco, podem usar viés Boneon, podem usar o viés da própria forro da própria tela, o que desejarem, está bem? Ou um viés também comum. E este então é todo o material que vamos precisar, e vamos agora para o passo a passo. Vamos começar agora pela aba. Então vamos pegar avesso do nosso forro com avesso do nosso sintético, e vamos fazer uma costura à beirinha a toda a volta da nossa peça. Tenham só atenção, neste caso, por exemplo, tem aqui alguns detalhes, fazemos o contorno a toda a volta. Atenção, uma costura o mais reto possível, porque é uma costura que vai ficar visível. Normalmente o ponto, eu não faço um ponto muito largo, porque como tem aqui detalhes, depois é mais difícil que o ponto largo, fazemos um ponto mais miudinho, também não precisa ser pequenino demais, mas um pontinho médio, e fazemos então a costura
a toda a volta uma costura à beirinha. Depois eu vou recortar o excesso do exterior todo a acompanhar pelo meu molde do exterior, tá bem? Feita a costura a toda a volta, já recortei, como eu disse, o forro também, ok? Já fica assim com o forro embutido à nossa aba e vamos aproveitar aqui na parte de cima, eu vou dobrar ao meio e fazer aqui um pequeno pique com a tesoura para achar o meu meio e o mesmo numa destas tiras, que neste caso vai ser a nossa tira de trás, eu vou dobrar ao meio e na parte de baixo, como isto tem um desenho da Torre Eiffel, então aqui na parte de baixo também fiz um pequeno pique. Para quê? Para agora juntar aqui o direito do meu sintético fica para cima, o forro fica para baixo da minha aba. Estão a ver que aqui vai ficar virado para cima e vamos juntar pique com pique e fazer aqui uma costurinha à beirinha, só prender já a nossa aba aqui a nossa tirinha, que assim já fica presa e não nos vamos esquecer. Agora aqui na parte de cima do sintético, desta parte de trás, vamos colocar o nosso fecho, direito com direito, sintético com o fecho. Já sabem que eu deixo sempre um bocadinho maior o fecho para depois conseguirmos colocar o cursor e vou fazer aqui uma costura à beirinha. Agora vamos pegar aqui no nosso forro e vamos juntar direito com direito, alinhamos aqui na parte do fecho e nas laterais e vamos fazer agora uma costura pé de máquina. Como sabem, eu gosto sempre de pôr o forro para baixo e agora sim faço aqui a costura pé de máquina, ou seja, a minha margem do calcador. Vou empurrar o exterior e o forro para o mesmo lado, desta forma assim, e agora vou fazer aqui uma costurinha à beirinha para segurar o sintético ao forro. Agora, com a outra parte da tira que temos, também na parte de cima, tenham atenção que neste caso esta imagem tem uma parte de cima e uma parte de baixo. Na parte de cima vamos pôr aqui no outro lado do fecho, ou seja, direito sintético com direito do sintético, alinhamos aqui na nossa parte do fecho e também aqui na lateral para eles ficarem certinhos e vamos fazer outra vez uma costura à beirinha, tá bem? Juntamos assim direito com direito e agora fazemos uma costurinha à beirinha. Vamos colocar direito outra vez do forro com o lado do forro, tá bem? A mesma coisa, alinhamos aqui na parte do fecho e na lateral. E vamos agora fazer uma costura pé de máquina. Agora empurramos também o forro deste lado com o sintético e vamos fazer o mesmo, uma costurinha aqui à beirinha para prendermos o sintético ao forro. E vai ficar desta forma. Como podem ver, ele ficou ligeiramente aqui na parte de baixo torto em relação aqui à parte de cima, não há problema nenhum. Se isso vos acontecer, é só destacarem o fecho, alinharem na lateral, estão a ver? E quando colocarem o cursor, ele já fica direitinho, tá bem? Mas ainda não vou colocar o cursor porque falta agora o resto aqui da nossa peça que vamos fazer primeiro. Agora vou colocar aqui esta parte que eu disse que se quiserem podem colocar no cristal ou se quiserem pode usar o sintex. Se fosse no cristal
Na parte aqui da frente, onde não tem a aba, esta é a minha parte da frente, vocês agora fazem uma costura à beirinha para prender o sintético ao forro e depois sim colocariam aqui o cristal e fazer uma costura pé de máquina e colocariam o viés para fazer o acabamento, tá bem? Antes de virar. No meu caso, como eu vou pôr no sintético e com forro, aqui na minha parte da frente, aproveito aqui a parte da aba, vou separar um bocadinho, não vou costurar com o forro, tá bem? O forro fica separado. Neste caso, a minha parte de cima é esta, onde tem menos flores, então vou juntar aqui, ok? E vou fazer uma costura pé de máquina. Alinhamos a lateral e a parte de baixo e vou fazer agora uma costura pé de máquina, ou seja, a minha margem de calcador. Atenção, o forro fica para fora, não é para ser costurado. Agora vamos fazer o mesmo com o forro, ou seja, a minha tira do forro que é referente a esta parte, vou juntar direito do forro com direito do forro, tá bem? Alinhamos a lateral e na parte de baixo e vamos fazer uma costura pé de máquina. Atenção, a parte do exterior não é para costurar, é só mesmo a parte do forro. E fica então assim, desta forma. O forro, ok, embutido e a minha parte da frente. Agora vamos pegar a parte do corpo. Agora aqui, a minha parte do corpo, neste caso, como tem sentido aqui a parte de baixo, vou juntar a esta tira, que é a minha parte da frente, que poderia ser em cristal ou não, e vamos colocar direito com direito, sintético com sintético. Atenção, o forro para trás não é para ser costurado ainda e vamos juntar aqui e fazer uma costura pé de máquina, ou seja, juntar a lateral com a parte de baixo para ficar bem certinho e fazemos então uma costura novamente pé de máquina. Agora vamos colocar o nosso forro, que é referente ao corpo, e vamos colocar novamente aqui também o mesmo no forro, ou seja, direito com direito, forro com forro e fazemos o mesmo. Juntamos a lateral e a parte de baixo para ficar bem certinho e vamos fazer uma costura pé de máquina. Como podem ver, já temos então o forro costurado e a parte exterior e agora é a parte de juntarmos tudo, porque vamos depois encaixar aqui a parte de trás, que é para finalizar. Então vamos unir o forro avesso com avesso, não é? Desta forma assim, e vamos fazer aqui uma costura à beirinha, só para segurar aqui o exterior ao forro. Aproveito e vou fazer uma costura também à beirinha aqui a todo o comprimento, sem chegar ao fecho, tá bem? Costura até aqui, mas não costuro aqui a parte da cremalheira, porque ainda falta-me colocar o cursor, e o mesmo deste lado também faço aqui uma costura à beirinha. Tenham só atenção aqui às costuras virarem para baixo, juntarem sempre costura com costura para ficar assim bem certinho no forro, e fazemos a costura aqui a todo comprimento, uma costura à beirinha para prender bem o nosso exterior ao nosso forro. Feita a costurinha a toda a volta, o nosso sintético está preso ao forro. Se quiserem, podem também fazer aqui uma costura aqui na parte de cima e aqui também, se quiserem prender para dar um reforço, podem no fazer. E agora vamos colocar a outra parte do fecho, ou seja, aqui tenho o fecho, aqui não tenho o fecho no corpo, então vamos pegar aqui na minha parte de trás que nós fizemos. Eu aproveitei, fiz já aqui uma costura também à beirinha, a prender o sintético ao forro para não sair do lugar, que é mais fácil, e vamos juntar direito com direito
alinhando sempre a parte de baixo e a parte da lateral e fazer uma costura pé de máquina, a minha margem do calcador. Agora vamos colocar o viés na peça, que aqui já não vai ficar mais acabamentos, vai ficar a ver-se, então vamos colocar assim o viés dobrado aqui ao meio para fazer o acabamento aqui na parte de baixo e então costurar. O bom deste viés que tem um vinco é nós ao dobrarmos ao meio, ao costurar de um lado já estamos a costurar também do outro. E fica assim então o viés costurado. E quando estamos a costurar na parte de cima, já estamos a costurar também na parte de baixo, ou seja, já fica o viés todo embutido. Prontos, então, já temos o nosso corpo todo costurado com o fecho. Agora é hora de colocarmos o fecho no cursor. Temos que ter atenção, quando estamos com a peça direita, não é? Desta forma, nós colocamos sempre da direita para a esquerda, ou seja, nós temos que colocar deste lado aqui o nosso cursor, mas como eu gosto de colocar com fogo, eu sei que é deste lado que eu tenho que colocar, tá bem? Então vamos cortar um bocadinho só a cremalheira de um dos lados, tá bem? Só mesmo a parte da cremalheira, a parte do tecido do fecho fica, tá bem? E vamos encaixar então o cursor, alinharem na parte da lateral. Ou seja, eu gosto de já fazer forro que assim já fica virado para dentro. Eu vou visualizar em que as minhas laterais estão direitinhas, está bem? Para encaixar o cursor. E depois sim, coloco a parte que é redonda do meu cursor, encaixo na cremalheira que ainda não cortei e quando estiver junto à cremalheira que cortei, puxo, encaixo e puxo, verifico se está certinho a lateral, se não tiro e volto a colocar. E como é só um cursor, eu vou tirar e vou novamente colocar o cursor e deixar ao meio da minha peça. Cursor colocado, agora vamos juntar aqui as costuras na parte de cima para ele ficar certinho. E esticamos aqui direitinho a nossa peça. Esta parte onde está o viés, viramos-la para baixo e vamos prender com umas molinhas. E vou fazer agora uma costura pé de máquina aqui a todo o comprimento. Pode ser costura mesmo pé de máquina, depois vamos colocar o viés, está bem? O mesmo, depois vamos fazer deste lado aqui também, parte do viés virada aqui para baixo, para ele não ficar aqui torcido. Vamos prender molinhas e fazer uma costura pé de máquina todo comprimento, incluindo aqui a parte do fecho, está bem? Ou seja, agora é mesmo para costurar a todo o comprimento. Vou cortar o excesso de fecho, ficou aqui a mais. E vamos colocar o viés aqui a todo o comprimento. Fica já o acabamento feito. Aqui na parte de cima, vocês quiserem, podem deixar assim um bocadinho a mais. Dá uma dobra aqui ao fecho, estão a ver? E depois é só dobrar novamente ao meio e fica já assim um acabamento aqui na parte de cima. E depois é só costurar até cá abaixo. Aqui não precisam de fazer o acabamento no canto, porque como ainda vamos fazer a caixinha de leite, basta só cortar assim, porque depois ao fazer a caixa de leite, esta parte vai ser retirada. Já costurei e coloquei viés então nos dois lados, e agora com uma régua, neste caso estou a usar com uma régua de caixa de leite, ou podem usar uma régua normal. Nós aqui os cantinhos de baixo, ok? Aqui é a parte do fecho, é a parte de cima, aqui na parte de baixo da minha costura para aqui vou marcar 3 cm e de baixo para cima marco também 3 cm. Aqui é um bocadinho ao vosso gosto, como querem a caixinha de leite. Eu vou fazer esta com 3 cm, ou seja, eu vou pôr a régua da parte de baixo para cima e da minha costura que eu fiz para dentro, tá bem? 3 cm e risco a peça.
ok? Já fico a caixinha de leite deste lado e vou fazer deste lado aqui a mesma coisa, ou seja, dos 3 centímetros de baixo para cima e da minha costura de lado para dentro. Faço também aqui 3 centímetros e vamos cortar estas 2 caixinhas de leite. Feitas as caixinhas de leite aqui cortadas, eu vou só dar um reforço na costura deste lado e deste lado para não abrir quando abrimos a caixinha de leite, ou seja, sobreposto à costura que eu fiz, vou só dar aqui um retrocesso nos 2 cantinhos para ela não desfiar. Desta forma assim, e agora sim vou abrir a minha caixinha de leite. Se quiserem podem agora abrir o fecho aqui para ser mais fácil para vocês para mexerem na peça, e vou então abrir só a caixinha de leite desta forma assim e fazer uma costura pé de máquina nas 2 caixas, está bem? Desta forma que é comprimento, e colocar o viés para acabamento. Se quiserem podem colocar uma molinha, atenção só que o forro e o sintético estão soltos. Se quiserem prendem uma molinha e fazem a costura pé de máquina. E agora sim vamos colocar o viés, que é para fazer o acabamento aqui na parte de baixo. Cortam aqui as linhas de um lado e do outro. Podem queimar com o viés a pontinha para ele não desfiar. E fazem o mesmo agora na outra caixinha de leite. Feitas as 2 caixinhas de leite e com o viés colocado, agora falta só virarmos a nossa peça para o lado direito e colocarmos o botão a Ritas. Pronto, o nosso trabalho já está virado para o lado direito e falta só colocarmos agora aqui o botãozinho Ritas aqui nesta parte da frente, ok? Eu não vou explicar agora, ou não vou mostrar através do vídeo como se coloca, que eu já ensinei várias vezes, mas basicamente vocês vão abrir a peça, primeiro vão achar aqui o meio do da nossa peça, ou seja, eu vou seguir aqui a parte da aba porque o desenho pode não bater certinho, não é? Devido a ter várias imagens e vários detalhes, mas basicamente vou achar aqui o meio, mais ou menos a 1,5 cm a 2, vou colocar o meu botão macho na parte da frente. Depois de colocar o botão aberto aqui a nossa peça, eu vou ver onde está colocado, vinco com a parte de macho, eu normalmente vinco e fica aqui a ver-se a parte da fêmea, não é? A parte que vamos colocar de trás. Com isto aberto vamos só encaixar onde está vincado a fêmea e fica assim a peça colocada, tá bem? E já vos venho aqui agora mostrar a peça colocada aqui na parte de cima. E assim fica então a nossa nécessaire verão com outro tema, neste caso de Paris, super giro. Olhem como ela fica feitinha e já também com o botão colocado, como eu disse, pode ser o botão Ritas, ou por exemplo este aqui que eu vos tinha mostrado no início foi um botão imã com acabamento em rebite, também fica muito bem, e fazem como preferirem. E olhem como fica assim super gira as necessaires. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, compartilhar, partilhar com os vossos amigos e comentar também aqui na aula. Eu vou deixar no grupo da Costura com a Ninoca as medidas da necessaire para quem quiser fazer igual com outros materiais também poder fazer. Só não vai ficar a aba, porque a aba, como veem, vocês colocam o que desejarem. Numa das aulas que nós fizemos no Facebook foi com a cauda de sereia. Se quiserem podem fazer assim com a cauda de sereia, que também temos vários painéis com esse tema, ou outros temas de verão, como por exemplo aqui a nossa estrelinha do mar, ou então outros temas sem ser de verão que também temos no nosso site. Espero que tenham gostado e até à próxima!